E aí, pessoal, boa noite, boa noite. Tudo certinho, joinha por aí? Graças a Deus, espero que com todos vocês estejam bem. Você, tua família, tua casa, seu trabalho. Bom, vamos lá. E como eu havia prometido, eu postei aí nos stories, né, um título falando que iria ter uma surpresa, né, a partir de hoje. E qual é essa surpresa? Alguns meses atrás, eu já havia planejando isso no meu coração, né, de fazer esses encontros, né, mensal, tipo do dia 1º ao dia 30, dia 31 do mês. Por quê? Qual que é o desejo do meu coração? O livro de Provérbios, né, eu gostaria de fazer cada dia, ler com vocês, né, aqui no livro de Provérbios, e ele tem 31 capítulos. E eu gostaria de cada dia ler com vocês um capítulo e poder aprender junto com vocês, né? Então, a cada dia, hoje dia 1º, nós vamos ler o capítulo 1º e vamos fazer um esboço, vamos fazer uma explicação em cima do que está escrito aqui, do que o rei Salomão escreveu aqui, deixou para nós, né? Então, eu quero começar, primeiro agradecer, né, a você que está assistindo esse vídeo, é o primeiro que eu faço, né? Quero deixar registrado aqui e pedir a Deus que nos dê sabedoria e força para continuar todos os dias. Eu era para me estar gravando mais cedo esse vídeo, mas aconteceu do computador quebrar. Hoje eu comecei a gravar, era 5h30 da tarde, 6 horas. O computador estava quebrado, meu celular não queria aceitar, estava muito cheio aqui a memória, né? Aí eu já fiquei meio triste, mas enfim. Vamos lá. Vamos começar aqui. Quero agradecer aí o Alan, que acabou de entrar. E aí, Alan, beleza, meu querido? Seja bem-vindo aí. Seja bem-vindo aí na live. E primeira de muitas, né? Vamos lá. Eu quero, então, fazer uma introdução aqui. Primeiro, vamos fazer uma oração. Pedir a Deus para que Deus abençoe, né? Continue abençoando o nosso dia e abençoe essa reunião que nós estamos tendo aqui, né? Enfim, vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Papai amado, reunidos em Teu nome. Quero, Pai, te agradecer por essa oportunidade de estar falando em Teu nome, Papai amado, estar aqui junto com as pessoas que vão entrar, as pessoas que vão assistir futuramente, né, Papai, essa live, esse conteúdo. Quero te agradecer pela força, pela tua presença aqui nesse momento, e que não seja eu, mas que o teu Espírito Santo venha falar, né, conosco nesse momento, através da tua palavra, né, e que nós possamos aprender juntos aqui, Pai. Quero te agradecer. Amém. Glórias a Deus. Vamos lá. O livro de Provérbios, né? O rei Salomão escreveu a maioria aqui dos capítulos, né? Ele deixou esse ensinamento para todos nós. Então vamos ler aqui, ó, a visão geral. Deus é a fonte de toda a sabedoria e Ele a revelou para que os seres humanos a aprendam. A sabedoria humana pode ser obtida apenas no contexto da reverência a Deus. Os jovens precisam da instrução de pais e mães mais velhos e mais sábios. Os líderes do povo de Deus, em especial, devem ser instruídos nos caminhos da sabedoria. Eu estou usando aqui, meus queridos, a Bíblia de Estudo de Genebra. Tem uma outra aqui de estudo, temas de concordância, mas vamos aqui nessa de Genebra. Então vamos começar a ler. Então, quem foi Salomão? Salomão foi o filho de Davi, né, um grande rei, um rei sábio, e ele aprendeu muito com seu pai, postura, bravura, lealdade, né, inteligência para poder conduzir o povo de Deus. Tanto é que quando ele
ele fez uma oração, ele falou: Deus, eu quero que o Senhor me dê sabedoria para conduzir o teu povo. Então Deus se alegrou muito com isso e deu sabedoria, deu riqueza para ele, poder, para ele conduzir o povo. E foi um homem muito sábio, muito inteligente. Ele sabia falar, ele sabia conduzir uma reunião, uma situação, apaziguar situações, unir o povo respeitava ele porque ele dava tudo aquilo que o povo precisava. Ele honrava os seus servos. Esse era o rei Salomão. Então vamos lá, eu vou ler aqui o capítulo 1 inteiro. Aí eu risquei aqui algumas palavras que depois a gente vai explicar qual o significado de cada palavra aqui. Então eu vou ler uma vez inteira e depois eu vou ler uma segunda vez e parando nessas palavras e explicando, tá bom? Vamos lá. Uso dos provérbios, capítulo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Então eu risquei aqui equidade, nós vamos voltar depois. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Risquei siso aqui também. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Um subtítulo aqui, contra as seduções dos pecadores. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, empreitemos ainda que sem motivo os inocentes. Olha que coisa triste, Traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois debalde, grifei também essa palavra, debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem a possui. Outro subtítulo, clama a sabedoria. Grita na rua a sabedoria. Nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama. À entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, eu grifei também nécios. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse, antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade,
em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comeram do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e os loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas os que der ouvido habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então, esse é o capítulo 1. Vamos voltar aqui agora. Eu quero voltar nas palavras que eu grifei para a gente ter um entendimento melhor. Então, vamos ler de novo. Ó. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. O que é equidade? Né? Então, a equidade significa dar às pessoas o que elas precisam para que todos tenham acesso às mesmas oportunidades. Então, por que o rei Salomão ele foi um rei bem-sucedido? Ele foi um rei bem falado, né? Um rei que todas as nações falavam dele. E pessoas vinham de outras nações trazer presente para eles e queriam conhecer ele pessoalmente. Por quê? Porque ele foi um rei que tinha justiça, juízo e equidade. Então, ele tratava os seus servos, as pessoas que estavam no seu reinado, ali no seu reino, com respeito, com honestidade. Ele dava para as pessoas o fruto do seu trabalho. A palavra de Deus fala que todo operário é digno do seu salário. E Salomão, ele fazia isso. Ele honrava a vida das pessoas, daqueles que estavam com ele. Né? Então, isso é o significado da palavra equidade. Vamos conectar aqui. Olha lá, o Marcos Teodoro está aí. E aí, Marcão, meu querido? Você está bom, meu querido? Prazer em tê-lo aqui conosco. Vamos lá, versículo 4. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. O que é siso, né? Lembra quando a gente... Puxa, eu vou tirar o dente do siso. Aí chegava lá, você vai perder o juízo, hein? Então, o siso, vamos lá, siso. Boa capacidade de avaliação, bom senso, juízo e tino. Então, a pessoa que tem siso é a pessoa que tem juízo, tem bom senso, que tem postura, né? Então, o rei Salomão era essa pessoa, né? Vamos continuar aqui. Versículo 5. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Então, você está ali fazendo um treinamento, você está ouvindo o sábio, você está tendo instrução do sábio. Só que para você adquirir a habilidade das coisas que aquele sábio passou para você, o que você tem que fazer? Você tem que praticar. Então, só praticando você vai ter habilidade, você vai ter o dom, né? Você vai gerar um dom. Porque dentro de nós existem várias faculdades. O que são essas faculdades? São vários dons, são várias habilidades. Existe uma que se destaca, que é aquela que você coloca mais amor. As pessoas falam, qual que é o seu dom? O meu dom é mecânica. Não é que seu dom é mecânica. É que você coloca o amor em cima daquilo lá. Mas se tudo que você fizer, você colocar atenção, amor e comprometimento, tudo vai dar certo. Né? Seja aquilo que você mais gosta ou aquilo que você não gosta. Mas se você colocar comprometimento, atenção e amor, vai dar certo também. Amém? Então, isso que a gente tem que buscar nas pessoas que estão nos ensinando. Então, a gente tem que pegar a instrução dele, praticar e analisar, ver se aquilo que ele ensina, ele vive. Né? Tem pessoas que falam assim, faço o que eu faço, mas não faço o que eu faço. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? Então, a Sônia aí, chegando. Tudo bem, Sônia? Boa noite. Então é isso. A gente tem que receber a informação do instrutor, praticar as habilidades para poder praticar aquilo que a gente aprendeu para gerar habilidade e pesquisar se aquilo que a pessoa
está fazendo, ela vive aquilo que fala. Olha o Virgílio aí também. E aí, Virgílio, boa noite. Vamos lá, ó. Versículo 6. Para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Né? Então a gente tem que praticar essas habilidades. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, o que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é você buscar a sabedoria de acordo com a palavra. A palavra de Deus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando você busca a verdade, né, você vai estar pronto para poder resolver qualquer problema. Então, tudo que a gente precisa está na Bíblia. Né? Na parte emocional, espiritual, familiar, trabalhista, profissional, tudo. Tudo, o princípio da sabedoria está aqui na palavra de Deus. Vamos lá. Versículo 8. Tem um subtítulo aqui. Contra as seduções dos pecadores. O versículo 8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Muito importante isso aqui, né? Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Então, diadema. O que é diadema? Diadema é um adorno de metal ou estofo ricamente decorado que os reis e rainhas portavam sobre a sua cabeça, ou seja, uma coroa cravejada de pedras preciosas. Então, o que está falando aqui? Quando você escuta o conselho do seu pai ou da sua mãe, por que você vai se dar bem quando a gente escuta o conselho do pai e da mãe? Porque nosso pai e nossa mãe, eles são primeiro que nós. Eles já passaram por várias dificuldades, eles já passaram por altos e baixos, né? Percas e ganhos. Então, eles sabem, eles já passaram por algumas... o que a gente passa hoje, eles já passaram. Então, eles querem falar para a gente: olha, não faça isso, vá por esse caminho. Se você fazer isso, você vai colher tal situação. Então, nosso pai e a nossa mãe, eles têm mais sabedoria do que nós. E eles têm um convívio, eles já passaram por várias situações. Então, o nosso pai e a nossa mãe, eles querem o nosso bem. Então, a gente tem que ouvir os nossos pais e estar dentro dos seus conselhos. Com isso, se a gente honrar pai e mãe, na nossa cabeça vai ter esse diadema. No nosso pescoço vai ter um colar. Né? E que significa uma coroa de diadema e esse colar? Você já viu um cocar de índio? Aquele cocar gigante, cheio de penas coloridas, e aquele colar cheio de dentes de feras, tipo de onça, aquele dente maior de onça. Então, o que é isso? Quando você vê um índio que tem esse colar com vários dentes, o que significa? Que foi um guerreiro. Então, esse guerreiro, ele matou várias onças, ou teve várias batalhas que ele ganhou, para provar que ele é um índio forte, um índio que ele pode escolher com qual índio ele vai casar. Tem tudo isso. E quando o índio ele tem um cocar grande, significa respeito, poder. Por quê? Ele foi um grande caçador, ele ganhou várias posições ali no seu grupo. Então é isso. É a mesma coisa, gente. Quando a gente honra o nosso pai e a nossa mãe, Deus, ele nos presenteia com esse diadema, né, espiritual. Então, que a gente possa honrar nosso pai e nossa mãe. O versículo 10. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem: vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, empreitemos ainda que sem motivo os inocentes. Então, você vê que coisa errada. Os pecadores estão convidando você a espreitar sem motivo um inocente. O 12. Traguemo-nos vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte sobre nós. Teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das suas veredas os pés,
porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Então, está falando aqui que encheremos de despojos a nossa casa. Então, o que é o despojo? O despojo é quando existia nos tempos medieval as grandes batalhas. Então, o exército que perdeu, o que ganhou, vai e pega todos os despojos que ficou dos mortos, as espadas, os armamentos, a armadura, os tesouros, né? Então eles vão lá e pegam esse despojo, porque eles ganharam a guerra. Então é lícito isso, né? Eles fazerem isso. Agora aqui não. Aqui está falando que são inocentes que foram tragados, que foram mortos, e as pessoas querem ir derramar o sangue inocente e ainda pegar aquilo que era do inocente. Então isso é mal, isso é um despojo amaldiçoado, né? Vamos continuar aqui então. O 17. Vamos no 16. Porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Então, o que é debalde? Significado de debalde. Debalde. Em vão, inutilmente. Então está falando aqui, pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Então o que acontece? A ave é um animal que ele é astuto. Qualquer movimento no mato ele já sai voando, né? Então, para você ter uma ideia, como que a gente faz para pegar um pássaro? A gente coloca a arapuca, coloca o pauzinho amarrado com a corda e coloca ali comida. Então quando o pássaro vai lá embaixo, você puxa a cordinha, a arapuca prende, né? Só que para ele chegar embaixo da arapuca, ele olha para todos os lados e se não tem nenhum movimento no mato, ele entra e pega, ele fica mais tranquilo. Mas aqui está falando que o inimigo, essas pessoas que querem fazer emboscar, eles estão ali armando a arapuca ou a rede à vista dos pássaros. Então o que vai acontecer? Os pássaros vão voar e ele não vai ter êxito nenhum, vai ser inútil, como fala aqui a palavra, debalde, inútil. Então as pessoas, quando você quer pegar um pássaro, você tem que armar toda uma estratégia, né? Isso para o bem, né? Então esse povo aqui, eles estão maquinando algo sem planejar, às espreitas, de qualquer jeito. Então está falando que vai ser inútil, porque são pessoas que fazem direcionadas pelo inimigo, né? O inimigo ele vem para matar, roubar e destruir e nos humilhar. Então vamos lá, versículo 18. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso. E este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Então, ganância. O que é ganância? Ganância é a ânsia por ganhos exorbitantes. Então, a pessoa, quanto mais tem, mais quer. Então, quanto mais elas têm, elas querem possuir, ela quer passar por cima de qualquer pessoa e custe o que custar, para ela não estar nem aí se a pessoa vai morrer, se a pessoa vai se machucar, ela só quer os ganhos. Vamos lá, versículo 20, o subtítulo é Clama a sabedoria. Então, grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? Então, significado de nécios. O que é nécios? Nécio é aquele que é reprovido de conhecimento e discernimento, estúpido e ignorante. Então, é uma pessoa que não tem conhecimento, é uma pessoa que não quer buscar conhecimento, é uma pessoa ignorante, é uma pessoa bruta, é uma pessoa que não tem inteligência. Então, esse é o nécio. Então, até quando, honestos, amareis a necessidade? E os escarnecedores, desejareis o escárnio? Escarnecedores, qual que é o significado? Escarnecedores é aquele que zomba de outra pessoa. É uma pessoa que não tem conhecimento, que zomba de pessoas sem saber o que está acontecendo. Então, esse é o escarnecedor. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras.
Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso temor eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, né? Então, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. E dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seus desvios. Os loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então, está falando aqui que vai chegar um dia que as pessoas vão clamar pelo Espírito Santo, mas não vão ter mais resposta. O Espírito Santo de Deus não vai estar mais aqui nesse mundo. Lá em Mateus 24 fala que no princípio das dores, o amor de muitos se esfriará. Né? Haveriam fome, pestes, doenças incuráveis, pai matando filho, filho matando pai, terremotos, dilúvios. Quando fala que vai ter doenças incuráveis, não é uma doença que precisa de um remédio para aplicar no corpo. A doença incurável que fala em Mateus 24 é o coração do homem, que não tem cura muitas vezes, se ele não quiser. É o homem ganancioso, é o homem que mata, é o homem corrompido, o homem que rouba. Então, o significado dessa palavra é isso, é o coração do homem. Né? Então, eu queria agradecer a vocês que estão aqui comigo, né? Me ouvindo, né? É a primeira de muitas, e o meu desejo é aprender com vocês. Né? Então a palavra de Deus fala, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quando Jesus disse aos discípulos, ele chegou nos discípulos, e os discípulos nunca viram Jesus. Jesus chegou, olha, vem, segue-me, vou fazer de vocês pescadores de almas. E esses homens, eu creio que eles sentiram uma paz tão grande, uma energia tão grande quando Jesus chegou e fez esse pedido a eles, que eles largaram tudo na mesma hora. Então imagine o que eles sentiram, né? Essa energia, essa confiança, esse brilho em Jesus, né? E eles largaram tudo e foram. Então esse é o nosso objetivo, né? Também sermos grandes homens e mulheres aqui nesse mundo, grandes profetas dessa nação e levar a palavra do Senhor. É isso que Deus espera de nós. Então eu quero agradecer a vocês que estiveram comigo aqui, pedir a Deus que Deus continue abençoando você, a tua casa, a tua família, o teu trabalho, a tua empresa, né? Que Deus continue fortalecendo as suas pernas para que você continue dando passos largos e firmes na presença do Senhor, fortalecendo o seu quadril, fortalecendo a sua coluna, o seu ombro, para que você continue carregando o seu fardo. E esse fardo com Jesus ele é leve. Né? Que Deus continue direcionando os seus olhos para que você continue olhando para frente, para o alto e para o alvo que é Jesus Cristo. Que Deus coloque a mão nos seus ouvidos para que você possa ouvir a voz dele. Que Deus coloque a mão nos seus olhos para que você possa ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Que Deus possa abençoar a tua casa, né, a tua família, o teu trabalho. É o desejo do meu coração. Obrigado por você estar aqui comigo, né? E amanhã estaremos novamente aqui. Vamos gravar mais um vídeo e provavelmente vai ser por volta de umas 6h30. Se não der certo, nós retornaremos aqui, né, às 10 da noite. Beleza, meus queridos? Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês possam falar para mais pessoas que nós estaremos aqui. Um abraço, Deus abençoe.